Fala pessoal, vamos começar mais um podcast. Hoje eu estou aqui com a doutora Claudijane. Mas antes de falar com ela, se você não é inscrito no canal, faz agora mesmo, a inscrição é bem fácil. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se. Clica nele. Se ele estiver cinza, deixa como tá, porque você já está inscrito no canal, beleza? Se você está ouvindo isso também pelo Spotify, é só adicionar a nossa página, nos seguir no Spotify, que você vai ver vários episódios de podcast também lá no Spotify. Beleza? Sejam bem-vindos, doutora. Tudo bom? Tudo bem, querido. Doutora Claudijane, foi minha colega de turma, né? Agora é minha colega de profissão também. Ela é advogada. Me fala um pouco de você, o que você faz, a sua trajetória. Vamos bater um papo sobre isso. Então, vamos começar lá do início, né? Antes de ser advogada, o qual sempre foi um sonho meu, de criança mesmo, eu sempre, desde os 18 anos que trabalhei primeiro como garçonete, né? Num quiosquezinho, um quiosque mesmo, aqueles quiosques que só cabe 2 pessoas. Eu vendia Guaraná do Amazonas. Onde era esse quiosque? É de shopping, é? Era um perto do Shopping Guararapes, que era, esqueci o nome agora, mas ainda funciona. E saindo de lá, eu fui para um outro lá perto do Santander, aqui em Prazeres. E não era para mim, né? Eu trabalhava isso com 18 anos. Trabalhava para outras pessoas, né? Na época eu lembro que eu recebia R$40 a semana, né? Era bastante... Caramba, R$40 a semana. Pois é. Era bastante complicado, porque eu recebia, era tão pouco que eu nem olhava. Eu pegava o dinheiro, dava para minha mãe e chegava em casa. Depois saí de lá para ir trabalhar num restaurante. Então, basicamente, você trabalhava para ajudar em casa. Isso, para ajudar em casa, ajudar minha mãe, que sempre foi diarista, né? Então, eu saindo de lá, fui trabalhar diretamente num restaurantezinho também em Prazeres, que eu era garçonete lá. Mas lá eu já recebia melhor, já tinha carteira assinada. E recebia melhor porque recebia gorjeta, né, das pessoas, que era um restaurante, vendia mais almoço, café da manhã, almoço e jantar. Mas lá eu ficava muito cansada, porque chegava na hora de largar, não largava porque a cozinheira tinha que descascar muita macaxeira, enfim, sempre tinha, e eu sempre ajudava ela e ficava cheia de calo nas mãos e chegava em casa muito cansada. Então conheci uma menina que passava Jogo do Bicho, na época, e ela me convidou para passar o Jogo do Bicho, né? Assim, eu fui bastante criticada, porque eu trabalhava de carteira assinada e ia sair para passar Jogo do Bicho, só que no Jogo do Bicho eu ia trabalhar sentada. E na minha concepção seria melhor, porque eu ia ganhar comissão e ia ganhar melhor, né? Então passei 1 ano e 3 meses, salvo engano, 1 ano e 5 meses mais ou menos passando o Jogo do Bicho. Foi bom, consegui... Mas você ganhava mais no Jogo do Bicho? Ganhava bem mais, porque a gente tinha um salário na época e fora esse salário a gente tinha a comissão. Só não existiu o registro, né? Não tinha registro, infelizmente, né? Como também sabemos que é contravenção. Mas é uma questão até que poderia se levantar, porque essa questão do Jogo do Bicho tem em toda esquina, não é invisível, né? Inclusive até lá em Brasília, as cambistas de Brasília são as que mais recebem comissão, né? Melhores recebem comissão, são as cambistas. Deve ser deputado lá, jogando. Provavelmente os eleitores não vão sair com dinheiro da gente para ir para lá, para Brasília, para jogar, né? Enfim. Postando com o meu dinheiro. Então, como a cambista ela recebe mais, né? Mas aí eu fui dispensada de passar Jogo do Bicho, porque eu me recusei a sair com o meu supervisor. Então, mas com o dinheiro do Jogo do Bicho, que não é um dinheiro amaldiçoado, pelo contrário, eu consegui comprar um terreno e estava construindo uma casa, né, juntamente com meu esposo, na época, que também trabalhava. Ele trabalhava de motoboy. E a gente estava construindo a casa, mas eu fui dispensada. Deixa eu só dar pegar um gancho ainda que você falou na questão do Jogo do Bicho. As pessoas pensam muito assim, trabalhar por um salário e tal, é legal, beleza. Mas quando você trabalha por comissão, você tem uma pegada diferente, entendeu? Você tem aquela pegada de você mesmo fazer seu próprio salário, de você... Não sei como é que funciona exatamente o Jogo do Bicho, porque eu nunca entrei muito nesse assunto, como é que eles trabalham esse serviço.
Mas comissão ela é bem interessante. Foi uma das formas que eu sempre gostei de trabalhar dessa forma. Eu mesmo produzir meu próprio salário. Eu mesmo criar minhas metas. Mesmo com as metas da empresa, eu mesmo criar as minhas próprias metas. E aí, quando você diz assim, ó, eu saí de um emprego que eu ganho, que eu tinha a minha estabilidade, que a turma chama de estabilidade, né? Tinha a minha estabilidade, fui para um sem estabilidade porque eu ia ganhar mais e eu tinha comissão. Só o fato de ter comissão, já para mim, já vale a pena. Eu sou muito a favor desse tipo de remuneração. Remuneração pelo mérito, pelo esforço. Não, a questão é bem delicada aí, é uma linha tênue aí, porque você trabalhar só para receber comissão é complicado, porque nem sempre o mercado tá bom, nem sempre a área tá boa. A comissão, ela te incentiva. Eu acredito que você tendo um salário base, como na época a Cambista, a gente tinha um salário base. Sim. Olha, se você não atingir a meta, você recebe um salário. Sim. Né? Porém, como eu era cambista reserva, que era aquela cambista que tirava férias, tirava folga, eu rodei a área metropolitana de Recife, inclusive cabo, tudo, fazendo essa questão de reserva todo dia. Alguém passava mal, me chamava, eu ia, enfim. E quando eu decidi, eu digo, não, eu quero parar, eu quero uma loja para mim. Então, eu fazia muito, eu vendia muito, e as cambistas fixas, na época, elas gostavam tanto de mim, porque normalmente a reserva, ela não ganha comissão. Ela só recebe o salário. Então, eu mantinha o dia dela, e ela recebia a comissão no final, então elas sempre me chamavam. E eu tive dificuldade de conseguir a minha loja própria, entre aspas, né, a minha loja para poder ficar fixa lá, porque as cambistas sempre queriam que eu ficasse. Mas essa foi a minha forma de mostrar o meu melhor, de fazer o meu melhor, né, porque eu era diferenciada. Então, dois gerentes, o gerente da área de Jaboatão queria que eu ficasse, o gerente da área de Boa Viagem queria que eu ficasse, enfim, cada um queria que eu ficasse lá. Até que eu pude colocá-los na parede e dizer, olha, eu quero uma loja. E assim me deram uma loja bem ruinzinha, que era no terminal de Cajueiro Seco, e levantei o ponto lá, fiz uma clientela muito boa também, minha comissão melhorou demais, né? Fiquei recebendo bastante comissão, porque antes a gente só recebia a comissão assim, você ia, ganhava, ganhei 10 mil, toma aí R$500, sabe? Isso acontece muito também, que é uma das coisas que ajuda bastante. Então, voltando para... Mas não existia um percentual fixo, não? Para reserva... Não, para reserva não. Para reserva, ela tinha um salário, que era mais do que o salário mínimo da época. Porque quando eu trabalhava fichada no restaurante, eu recebia só o salário, né? E com os descontos, vinha bem menos. E lá, o salário base era maior do que o salário mínimo. Porque o jogo do bicho é um trabalho que você ganha até bem. Ganhava na minha época, agora eu não sei mais, mas na minha época... você ganhava bem, né? E depois que fui dispensada e passei, acho que 1 ano desempregada, fui trabalhar como recepcionista numa empresa de água potável. Trabalhei lá também bastante tempo. Quando saí de lá, antes de sair de lá, eu não sei, eu acho que uma luz assim bateu, a idade chegando, e eu disse, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre fui muito independente. Com 18 anos, eu já planejava morar sozinha. Depois de 1 ano, quando eu comecei no jogo do bicho, salvo engano, eu já comecei a ir morar só. Já fui morar só, aluguei uma casa, fui morar só. É uma coisa minha, tá? Eu sou muito independente, então eu precisava disso. E eu queria fazer alguma coisa, e eu lembrei que toda a minha vida eu quis advogar. Então, eu fiz uma oração e disse, Deus, vou lá. Aí fui olhar preços de faculdade, foi na época, inclusive, que o FIES abriu, que poderia, porque eu tinha terminado em colégio particular, porque minha mãe, ainda que com diarista, ela pagou para mim os últimos anos num colégio particular, que foi o que me ajudou bastante, né? E eu não tinha direito ao FIES, porque o FIES era só para quem tinha concluído, na época, no colégio do governo. E nesse ano específico, abriu vaga para quem tinha terminado em colégio particular. Então, fui e fiz. Caramba.
Aí foi ótimo, né? Fiz o FIES e dei entrada só consegui o FIES os primeiros 6 meses, porque depois teve problema, porque o meu foi FIES solidário, era eu e mais 2 pessoas, uma era fiadora da outra, enfim. Inclusive, até hoje eu estou enrascada, porque as 2 pessoas desistiram, só eu concluí o curso. E agora eu tenho que ficar pagando os delas também, porque eles não estão pagando, então eu tenho que pagar, senão eu fico com o nome sujo. Mas então, assim, comecei a estudar, comecei a faculdade, foi sensacional a faculdade que a gente se formou. Não sei nem se eu posso falar aqui. Pode. Mas a faculdade metropolitana foi um pilar, porque ela me ajudou bastante, né? Ela tinha flexibilidade, eu engravidei, então os professores foram maravilhosos, porque ficavam com minha filha durante a aula, durante prova, eu levava ela na hora de dar aula, amamentava na aula, então assim, e nunca houve nenhum questionamento. Hoje a faculdade, inclusive, tem uma espécie de berçário, uma espécie de lá na faculdade para o pessoal, para as mães, né, ou pais que tem que levar a criança para lá totalmente gratuito. Eu acho isso demais. E o proprietário da faculdade, ele sempre fala que foi por conta de nós, né, que a gente tinha que ir para lá e levar a criança. Então, quando eu comecei a advogar, antes de começar a advogar, eu tive muita dificuldade porque minha filha era muito nova. Eu estagiava, eu precisava trabalhar, então eu consegui um estágio. A minha remuneração era boa também, na época era maior do que um salário. Na verdade, o salário era bem baixo. Na época eu já recebia 1.030, 1.050, eu acho. Que hoje o salário está 1.100. Né? E há 5 anos atrás eu recebi uma remuneração boa, mas assim, eu gerenciava o escritório, o advogado só ia lá me dar algumas orientações, peticionar, enfim, mas das petições quem fazia era eu, de ambas as áreas, então eu tinha mesmo que estudar. E quando chegou perto da prova da OAB, faltando 1 ano, todo mundo a maioria das pessoas estavam falando, vou fazer para testar. E eu disse, eu não vou fazer para testar, porque eu não tenho dinheiro para ficar fazendo, porque a prova da ordem, na época era 220, creio eu. E eu não tinha esse dinheiro. Tu foi uma das primeiras da turma passada, não foi? Foi, graças a Deus. Então, quando aí comecei a estudar, e não estava conseguindo estudar e conciliar com o estágio. Foi quando eu tive que tomar uma decisão bem difícil, né? Meu marido trabalhando como motoqueiro, motoboy, e eu recebi esse salário da minha bolsa de estágio, mas eu precisava dele para ajudar em casa, né? E com a minha filha, enfim. O que a gente fez, nessa época eu já tinha perdido o FIES, já estava pela faculdade, foi pelo financiamento da faculdade, e estava pagando metade, então estava pesado só com o salário dele, né? Então eu tinha que estagiar, mas eu não estava conseguindo estudar. Então, a minha sogra vai ficar sabendo agora, porque ela ficava com a minha sogra para eu estagiar e estudar à noite. Então, o que foi que eu fiz? Eu combinei com meu marido o seguinte, eu disse, olha, eu vou sair do estágio e vou estudar. Então, e a gente não vai dizer para ninguém, porque não dá para estudar o tempo que eu quero estudar com a minha filha aqui, com a Brenda, muito nova. Então, a gente ficou quieto, eu saí do estágio, minha sogra continuou com a minha filha tomando conta durante o dia, e à noite eu ia para a faculdade e meu marido ficava com ela, né? Então, eu passava o dia todo estudando. Não tinha material para estudar, então tinha que resolver questões, tudo pela internet eu tive que fazer, porque eu não tinha como comprar livros, nem fazer aulas, né? Que hoje tem muitos cursos preparatórios, lá naquela época também tinha, mas eu não tinha dinheiro ao curso preparatório. Então, fiquei portas trancadas mesmo em casa, para ninguém saber, ninguém passar em casa e ver, ela está em casa. Então, e passei. Escondi de todo mundo, né? Escondi todo mundo. Eu não sei se no bairro que eu morava tu ia conseguir fazer isso, que a turma lá descobre tudo. Mas eu ficava quietinha em casa, tudo fechado, janela tudo fechado. Então, quando eu passei na ordem, né, passei de primeira, graças a Deus, foi... assim, eu entrei em êxtase, né? Entrei em êxtase mesmo. A primeira fase foi extremamente difícil.
eu até achei que não teria passado, mas passei com a pontuação boa até. E na segunda fase eu realmente já estava bem tranquila, porque a segunda fase, como era a questão de prática, né? A prática, então eu já sabia que eu ia passar, né? Fiz a segunda fase realmente sabendo que ia passar e, de fato, passei com nota 9,5, né? De primeira, e foi minha primeira realização profissional. Mas não era o suficiente, porque advogar não é fácil. E eu não tenho berço, nunca tive berço, né? Ninguém que deixou processos para mim e tal. Mas eu comecei a fazer minha carreira de advogada enquanto ainda estudante. Por quê? Porque as pessoas que me procuravam, por eu estar fazendo direito, quem é aluno de direito sabe que sempre as pessoas procuram, o que eu fazia? Eu tentava prestar sabe, a melhor consultoria. Falava com um colega meu que é advogado, que já tinha sido também meu mentor, Dr. Gilberto Simões. E ele me orientava muito, eu passava para os clientes, quando os clientes fechavam, eu mandava para ele, e dizia para eles, olha, quando eu passar na ordem, você vai mandar o processo para mim. Então, e ele, não, tudo bem. Só que aí o que ele fazia? Olha, tem que fazer todas as petições, eu que fazia e mandava para ele revisava. Você como estudante já fazia as petições? Como estudante, eu fazia as petições, mandava para ele revisava e, tava boa, ou corrige aqui, ajeita aqui, e ele protocolava. Então, quando eu passei na ordem, eu tinha em torno de uns 10 clientes que ele já fez o subestabelecimento para mim, passou para mim. Inclusive, um desses processos foi o que eu consegui dar entrada no meu carro, né? Então, são 5 anos de advogada que eu tenho hoje, mas, assim, é muito difícil, não é fácil, né? Para quem não tem berço, eu tive que pegar empréstimo para montar meu escritório, para fazer tudo, né? Assim, e fiquei com tendinite porque não tinha como ainda advogando, mas não tinha dinheiro para pagar estagiária nem recepcionista. Então, eu tinha que fazer todos os serviços. Essa é a realidade. Mas o que eu posso dizer é que vale muito a pena. Advogar não é para quem quer, é para quem gosta, sabe? A pessoa que quer advogar... eu faço mentoria hoje, eu presto mentoria para advogados. Eu estou com 9 advogados, homens e mulheres, né? Que eu faço mentorias para eles de advogar, que são advogados que têm medo, são advogados e têm medo de atuar, né? Então, eu vejo aí que a minha trajetória, hoje, ela ajuda e ela serve, porque a minha amiga sempre disse que eu não tenho medo, e eu não tenho medo mesmo. Na área do empreendedorismo jurídico, o que é que você acha que tem mais dificuldade? Para quem está começando? Não, para quem, exatamente. A maior dificuldade mesmo é a coragem. Porque, como você falou no início, você que tem um emprego fixo, muita gente já tem esse emprego fixo, mas advogar, ele puxa de você tempo. Então, você não consegue conciliar um trabalho normal para quem está começando, vamos lá. Se você tivesse que dar um conselho para um advogado iniciante, entre trabalhar em um grande escritório de advocacia e abrir seu próprio escritório, qual o caminho a pessoa deve tomar? Olha, eu particularmente oriento os meus mentorandos para que eles abram seu próprio escritório, que, se possível, façam uma sociedade com mais uma pessoa, né, para ajudar nos custos, porque quando você monta um escritório, pelo menos os 6 primeiros meses, 8 primeiros meses, é só para você tem lucro, tá? Mas o lucro que você vai ter vai ser só para pagar as despesas. Suas despesas, até porque o advogado ele tem que se vestir bem, ele tem que estar bem, tem que estar cheiroso, enfim, então tudo isso é despesa, né? Eu acredito que o que deu certo para mim, o que eu sempre falo não vai trabalhar para grandes empresas, faz o teu. Porque depois que tu sair de lá, quando tu vai trabalhar para empresas grandes, de escritórios grandes, e você normalmente trabalha só ali, você não tem o contato direto com o cliente, você
quase que não consegue ser um advogado completo, né? Porque o advogado completo é aquele advogado que fala com o cliente, atende o cliente, prepara as petições de todo o ramo processual, enfim. Sabe qual é o problema, Jane, que eu vejo nas faculdades ainda? Isso não é só no curso de Direito, não, tá? No meu curso de Contabilidade também tinha esse mesmo problema. Eles ensinam muita coisa, mas eles não ensinam a você entrar no mercado, eles não te ensinam a vender o serviço, tá? Eles te ensinam a fazer uma boa peça, eles te ensinam a ser um advogado trabalhista, tributarista, a área que você escolher para desenvolver. Mas ele não te ensinam a vender o serviço. Sabe o que vai ensinar você a vender? A não ser que você procure cursos seculares, será o dia a dia. Porque você mesmo está falando aí, pô, ir atrás de um cliente, conversar com o cliente, ter o contato com o cliente, receber o não do cliente, receber o sim do cliente, comemorar o sim, pensar por que levou o não. Tudo isso aí só vai te dar experiência se você realmente entrar no campo de batalha. E eu também eu sou muito a favor do empreendedorismo, seja qual área for. Então, sempre alguém vem conversar comigo, não fui contratado por uma grande empresa e tal. A minha ideia é sempre direcionar ele para o empreendedorismo. Porque foi o que deu certo comigo e é o que dá certo com várias pessoas que eu conheço. É o que tem dado certo para mim também. Por exemplo, entre ganhar um salário milionário e ter meu próprio negócio, eu não pensaria duas vezes. Independente de valor, independente de dinheiro, independente de tanta coisa. Porque dinheiro eu acredito que... Eu aprendi a ganhar dinheiro e para mim é fácil ganhar dinheiro. Hoje, para mim, é fácil ganhar dinheiro. Mas não é só dinheiro que a gente está falando. A gente está falando de construção de sonho, a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando de tanta coisa. Você já tem uma sócia, né? Tem outro escritório, né? Isso. Então, até essas parcerias que você faz, você consegue trazer pessoas que talvez estivessem infelizes dentro de um grande escritório, ela construir o próprio sonho. Isso vai dar certo para todo mundo? Não. Porque também não existe uma fórmula mágica. Não dá certo para todo mundo, não. Mas vale a pena tentar. A minha sócia, que é a minha sócia hoje, eu tenho 2 escritórios, tenho um escritório que é só meu e outro escritório que é uma sociedade. Ela, há uns 2 anos atrás, me procurou pedindo para trabalhar comigo, pedindo emprego, na verdade. E eu disse, olha, qual é a tua pretensão? E ela falou um salário tão absurdo de baixo, que eu fiquei triste, sabe? Eu disse, poxa, ela disse, não, porque eu tenho medo. Você é competente e você tem medo. Então, você que está iniciando, você precisa dar um pontapé. Você tem que se joga. Se você, o não, você já tem. Se joga. Eu tentei. Não deu certo aqui, vou fazer de outra forma. Eu, particularmente, nunca quis sociedade. Sempre fui muito convidada para fazer sociedade, eu nunca quis. Mas quando ela veio, depois quando eu disse que não ia dar emprego para ela, porque era um absurdo aquilo, e eu não poderia pagar o salário que um advogado deve receber, ela ficou, disse, não, então me ensina, me ajuda. Então eu vi a intenção dela, sabe, o desejo, ela ia para o meu escritório todos os dias para aprender comigo, me ajudava. Então, assim, eu vi que ela queria, né? E eu já conhecia ela, não tão bem assim como agora, né? Mas eu conhecia, a gente estudou uns períodos na Faculdade Metropolitana também, mas depois ela foi para outra faculdade. E eu vejo que muitos dos meus como é que eu vou dizer assim, meus pupilos hoje, é medo. São competentes, são capazes e tem medo. Tem um que ele trabalhava no hospital, na área de saúde, e eu disse, ele só olha isso assim, você tem que fazer, você está perdendo o prazo é X. Ele disse, doutora, porque eu não estou conseguindo conciliar. Eu disse, você vai ter que tomar uma decisão. Não, eu vou largar o emprego. Eu disse, opa, calma aí. Não depois que não der certo, você não pode colocar a culpa em mim. O que eu estou lhe dizendo é que você vai ter que escolher, porque você não consegue conciliar a advocacia com um outro tipo de trabalho. Você não consegue, porque advogar lhe recai tempo. Você precisa de tempo, você precisa de disposição, você está sempre estudando. Então, se o cliente chega com uma pergunta, um questionamento X, você sabe X, mas você ainda assim vai ter que pesquisar
e estudar para ver se não está perdendo mais alguma coisa. Então, você precisa ter tempo, né? Além da clientela, tem os prazos processuais, que sabemos que são bem corridos, são bastante corridos. Então, e ele realmente largou o emprego, já fez o escritório dele, montou o escritório dele e está mobiliando o escritório para abrir. Então, eu vejo isso, para mim, como uma realização. Eu estou fazendo a minha parte aqui. Além de estar realizando o meu sonho, porque a cada dia eu me sinto mais realizada ainda, eu estou conseguindo ajudar pessoas a construir os sonhos dela. A minha sócia, quando a gente abriu, ela chorou bastante no dia da abertura. E o interessante é que algumas pessoas da família dela, no dia da nossa inauguração, me agradeceram como se eu estivesse fazendo um favor para ela. Mas eu não estava fazendo um favor para ela. Sabe? O que eu estava fazendo era só, olha, esse aqui é o empurrão, agora faz. Agora ela não passa um minuto sem me aperrear, o cliente tal, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ela já começou uma pós-graduação também e está se... Então, isso é que o advogado precisa fazer. Não tem medo, você vai lá, é novo. Tudo bem, você tem que começar. Começa de casa. Ah, não tenho dinheiro, começa de casa. Se apresenta como advogado. O meu mentor, ele sempre disse o seguinte: o advogado, ele é advogado em qualquer lugar. Ele é advogado na praia, ele é advogado nas festas, ele é advogado com a família, porque todo mundo quer você. Sentou para conversar com você, vai perguntar alguma coisa do direito. Então, se você gosta de advogar e você quer advogar, você vai ser advogado em todos os lugares. Então, você vai se comportar como advogado em todos os lugares. Porque você ganha cliente assim. O cliente, ele olha você, o seu estereótipo, sabe? Ele olha você e diz, não, peraí, ali tem postura de advogado. Quando você tem essa postura, quando você começa as suas redes sociais, quando você começa a se posicionar como advogada, então as pessoas vão ter confiança em você, vão lhe procurar. E isso vai fazer com que você vá capturando, né, ou obtendo clientes, aumentando a sua carteira de clientes. E vai chegar ao ponto que você vai ter condições, sim, de abrir um escritório sozinho ou com uma sociedade, né? Uma outra menina que eu estou fazendo a mentoria dela, ela tinha uma sociedade, a sociedade não deu certo, e ela me procurou pedindo socorro para me ajudar, perguntando quanto seria. E eu disse, olha só, não vou te cobrar nada, eu ajudo porque eu sinto que é uma necessidade da sociedade mesmo, sabe? São muitos advogados que têm medo de advogar, que preferem, eu recebo um salário X, tenho medo. Olha, não é tu como autônomo, tu não vai receber um salário fixo. Mas vai ter meses que tu vai receber mais do que um ano. Tu trabalhando ali mês a mês, né? Para receber só um salário fixo. Então, o dinheiro vem. Os honorários são reais e ele vem. Mas você vai ter que sim suar. Ninguém vai chegar assim de mãos beijadas para você. Você não vai ter nada sem você suar. Pensar que é só se formar também para trás de um birô e vai cair rios de dinheiro, não acontece assim. Não acontece. E como é que funciona a captação de cliente? Como é que você faz? Não, assim, hoje já é mais fácil para mim, porque a minha clientela é toda indicação. Inclusive, como eu falei anteriormente, sobre a faculdade, que quando eu estagiava, eu já tinha alguns clientes. Criando um cliente, né? Hoje em dia, eu tenho sociedades, não sociedades fixas, mas parcerias, na verdade. Eu tenho várias parcerias, inclusive com colegas de faculdade, que são colegas esses que já me viam como uma boa profissional futuramente. Então, hoje eu tenho parcerias com pessoas da nossa sala, né, que tem pessoas também da nossa sala que me procura para tirar dúvidas, advogados me ligam para tirar dúvidas, porque na época de faculdade já me viam como profissional. Não, ela é uma boa profissional, ela vai ser uma boa profissional quando estiver advogando. Então, eu sou mais indicação. Tem advogados que não sei essa área, leva para mim. Leva para mim, a gente faz junto, eu não consigo fazer tudo só. Aí eu digo, olha, a gente vai enrola e faz. Então, eu
hoje em dia, graças a Deus, eu não me preocupo muito com buscar a clientela, porque eu tenho realmente muita indicação, né, de clientes e de determinada, independente de áreas. Né? Essa semana eu falei até com o Bruno sobre um cliente penal que não é... Doutor Bruno? Que não é, doutor Bruno sim. tá aqui na sala, tá? Ele tá ali do lado ali escutando. Que é uma área que não é muito minha praia. Eu faço algumas coisas básicas, mas eu sempre pego porque eu tenho parcerias, né? Eu tenho parceiros que fazem de todas as áreas. Eu tenho parceiros de todas as áreas. Então, isso para mim, isso já é bom, né? Isso já consigo ganhar meus honorários, né? Que é o meu ganha-pão, né? Na pandemia, inclusive, eu, no início, que ele quis vir a mim um desespero, porque o advogado autônomo, ele não tem renda fixa e nem sempre tem alvará para receber. Você pegou auxílio emergencial? Não. Eu queria ter pego. Né? Não podia, né? Aí, quando começou a pandemia e, né, aquele caos e tal, e eu disse, Deus, é contigo. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Eu trabalho. Não apareceu muito divórcio, não? Apareceu. E rolou de divórcio. E eu posso te dizer com bastante franqueza, nesse ano de pandemia para cá, foram os melhores anos que eu melhor fui remunerada. Mais ganhou dinheiro. Mais ganhei dinheiro. Durante a pandemia, eu também aqui na área de contabilidade. Jurídico não, porque os nossos clientes jurídicos, a maioria são contratos fixos. A gente tem contrato com pessoas jurídicas, em sua grande maioria, né? Então a gente não sofreu nenhum abalo, não. Não tivemos nenhum problema nesse aspecto. Na contabilidade, eu atendo muitas micro e pequenas empresas, né? É onde eu atuo mais na contabilidade, nas micro e pequenas empresas. E eu também pensei que ia ter sérios problemas. Caramba, eu vou ter problema. Eu tenho uma quantidade em torno de 25 funcionários, manter a folha, como seria, tudo isso. E foi o período que eu mais captei cliente. Agora, lógico, eu vinha fazendo um trabalho digital, né? As redes sociais, através de anúncios, Facebook, Instagram, Google. Eu sempre trabalhei mesmo assim. Parecia que eu estava represando tudo isso. E durante a pandemia foi onde eu fiz mais vendas de serviço de contabilidade. Não, estou usando agora, né, o meu Instagram, mas não é sempre. Eu uso ele 3 dias na semana e eu publico conteúdo. Aí vai ficar quente essa cerveja. Que era o que o pessoal pedia bastante. E eu comecei a fazer, mas só agora, né? De fato, eu nunca gostei, era uma coisa minha, eu nunca gostei de usar rede social para captar clientes. Porque eu sou muito livre, então eu gosto de publicar pensamentos, né, histórias de vida. Então eu não queria modificar o meu Instagram, só que muitos clientes ficavam me perguntando quase a mesma coisa e tal. Aí eu disse, não, peraí. Agora, eu acho que faz uns 2 meses que eu comecei a utilizar o meu Instagram, contratei a menina de marketing e eu faço conteúdo, mando para ela e ela deixa tudo bonitinho e eu só faço publicar. Mas assim... Cadê? Deixa eu ver teu Instagram. Mas assim, a questão de utilizar as redes sociais para captar cliente é complicado, principalmente para o advogado, né? Eu entendo que o que faz ele captar cliente é a postura dele como advogado. Ele tem que se posicionar como advogado. Ele tem que viver, andar como advogado. Eu não estou falando de andar em questão de vestimenta sempre, tá? Você não vai para a praia de terno. Você não vai fazer isso. Mas você não vai ficar gritando por aí. Você não vai ficar, sabe, fazendo baixaria. Você precisa ter o perfil. Se você tiver o perfil de advogado, se você estudar... Fala para as pessoas. Legal, teu Instagram. Tem umas paradinhas aqui legal. Obrigada. Fala para as pessoas. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, tá? Fala para as pessoas. Os conteúdos que eu tenho publicado têm tido bastante repercussão, porque eu tento buscar temas mais atuais, não em questão assim, temas de pandemia, mas temas mais recorrentes, né? Tem um tema aqui legal. Um policial pode usar
dar força para fazer a revista? E aqui ela já responde. Se o policial ameaçar ou bater em alguém para obter uma confissão, ele está cometendo crime de tortura. Um agente também não pode mandar a pessoa sair correndo sem olhar para trás no fim da revista. Nem mandar a pessoa tirar a roupa. Isso nunca aconteceu. Eu fiz essa publicação porque tinha acontecido um caso, salvo engano, no Cabo. O Bruno tá aqui, ele pode corrigir. Não sei onde foi que o policial chegou para acabar com o barulho. Bruno, e quer bateu participar? no rapaz. E os policiais bateram no rapaz, isso repercutiu nacionalmente, né? E realmente alguns policiais, são poucos, não são muitos, mas alguns policiais, eles agem errado, eles não sabem como se comportar e as pessoas não sabem o que fazer. Peraí, isso aconteceu comigo, o que é que eu faço? Né? O que é que eu tenho direito, qual é o meu dever? Então, eu tentei e tento, nos meus temas, né, falar sobre temas que você vive, que a maioria da sociedade vive. Essa semana eu publiquei sobre nudes também. Tem outra aqui. A pessoa deve responder todas as perguntas feitas pelos policiais. O que tem de policial curioso? O cara pergunta de onde você vem, para onde você vai dentro do carro. Tá vindo de onde? Aí ela responde aqui, ó. Ninguém é obrigado a informar de onde vem e para onde vai. Até porque eu não vou dar carona. Se tem antecedente criminal ou se conhece determinada pessoa. Isso aqui é o dia a dia. Teve uma batida policial aqui no mercado da Mangueira. Eu tenho um cliente lá. Tenho vários clientes no mercado. E aí o que o policial tava fazendo? Chegava perto do cara lá, mandava ele abrir o celular. Não pode. Pra ver o e-mail. Não pode pedir senha, não pode olhar celular, não pode nada disso. Então, aí tinha duas opções o cara tinha. A primeira, abrir o celular, o cara olhar o e-mail pra ver se o celular era roubado. Quer dizer, de acordo com o policial, né? Ou levar umas tapas. A segunda era ir pra delegacia. Resolver na delegacia isso. Agora, qual o crime que o cara tava fazendo? Porque assim, pra eu ser conduzido até a delegacia, eu tenho que estar cometendo um crime, né? Não, na verdade, para você ser abordado, o policial ele tem que ter indícios, né, convicção de que algo está errado. Então, não é só porque você está andando lá com seu cabelinho amarelinho na rua e o policial, peraí, esse daí, com o cabelo pintado de amarelo, aquelas correntes que eu falo que é as correntes de bicicleta, aquelas correntes grandes, não, tem que parar. Não, se o policial ele não tem indícios, e ele, quando for, ele tem que dizer, olha, eu vou te revistar porque eu estou suspeitando disso. Deixa eu ver. Aí vai, e com respeito sempre, porque ali ninguém é acusado de nada. Né? Você não precisa ser levado para a vexame, nem nada do tipo. Então, para o policial fazer uma coisa dessa, fazer a revista em você, o policial tem que ter indícios de que algo está errado ali. Aí ele pode fazer a revista. Sobre o pedido de documento, você falou aqui, mas eu não li a resposta. Sobre pedir documento, eu sou obrigado a apresentar meu documento? Então, assim, né? O ideal é que você apresente sua documentação. Mas se você não está com documento, você não vai ser preso por isso, nem vai... Mas eu vou ser conduzido, né, para a delegacia. Não, você pode dizer seu nome, porque, na verdade, a documentação que o policial pede é para dar uma olhada para ver se tem algum mandado de prisão para você. Para ver se tem algum crime, se você foi foragido, coisa do tipo. Então, você diz seu nome, o nome da sua mãe, ele vai pesquisar nos dados e nada, pronto, você vai embora. Você não vai, eu estou indo embora, esqueci meu documento. Até porque não está procurando emprego, né? O ideal é que se ande com documento. Eu acredito que é uma questão aí já de gentileza, na verdade, né? Se você não tem o que temer, você vai e... Não, tá aqui. Agora, se... não quero mostrar, você não vai ser preso porque você não mostrou sua documentação. Se ele lhe levar para a delegacia, ele vai ter que dizer, eu trouxe ele para a delegacia porque estou suspeitando que ele parece com fulano de tal que é foragido. E ele negou a documentação para pesquisar. Tem que ser motivado. Tem né? que ter uma motivação. Eu trouxe ele para a delegacia porque ele não me mostrou a documentação. Não pode.
Então, assim, essa questão de utilizar as redes sociais é complicada também. Tem muito advogado agora que está usando esse outro TikTok e eu não aconselho. A OAB se pronunciou, né? A OAB é chata pra cacete também, né? Então, a OAB se pronunciou a respeito. Ela não proibiu, mas ela orientou que os advogados eles evitem de utilizar. Eu concordo. Sabe o que eu acho da OAB? Eu vou falar o que eu acho da OAB. A OAB, ela quer dar um glamour pra advocacia que não existe. Não existe pros pequenos advogados. Não existe esse glamour. Esses filmes de Hollywood de escritório de advocacia. Não é por aí. Os cabas rala. A turma rala pra caramba. Conheço muitos advogados que estão ralando pra caramba aí, sem nenhum apoio da OAB. A OAB, ela tenta conduzir a advocacia para esse glamour, mas esquece de apoiar os pequenos escritórios. Essa é a verdade. Esquece de apoiar quem está começando agora. Esquece de apoiar essa galera. Quanto ao TikTok, eu vi o pronunciamento da OAB com o TikTok, porque os advogados estavam fazendo umas paradas, umas dancinhas. Cara, eu acredito da seguinte forma. Você pode usar do jeito que você quiser. Se você está usando o TikTok para manchar a sua imagem como advogado, eu jamais contrataria um advogado que está rebolando ali. Agora, se você está usando o TikTok para passar conhecimento, talvez eu contrate. Eu como um consumidor do serviço, eu como cliente, talvez eu contrate. Então, cabe ao senso do advogado. Cada advogado, ele vê exatamente como ele vai usar a rede social. Você está usando a rede social, usando os cards aqui, pá, legal, fazendo um favor para a sociedade. Tem muitos assuntos aqui bem interessantes. Está fazendo um favor para a sociedade. O OAB não tem que estar se metendo nisso. Você não está vendendo, você está ensinando. Tá na questão do... Eu acredito que a informação ela é crucial. Eu sou das pessoas que defendem o ensino da Constituição nos colégios, né? Porque eu acredito que seja Mas nada contra a OAB, tá? Uma área basilar. Vai que, né? Não, então assim, eu sou diretora da Associação Brasileira de Advogados. É uma associação direcionada ao advogado, para promover o advogado mesmo no mercado de trabalho. Isso deveria ser trabalho da OAB. Mas a OAB, ela não trabalha para inserir o advogado. Ela regulamenta a profissão. Beleza. Eu discordo da OAB quanto posicionamentos políticos e afins, tá? Isso eu discordo completamente. Deixo uma ressalva aqui, que o atual presidente da OAB Nacional, ele utiliza muito a OAB para fins políticos e isso me envergonha quanto advogada. Mas, fora isso, o que a OAB tem que fazer é regulamentar a profissão. Então, o advogado, eu entendo que o que a OAB de fato pode fazer é o quê? Anuidade para novos advogados. Tirar a anuidade para novos advogados, porque a anuidade pesa muito para o advogado. Porque tem o token que você já tem que comprar. Um advogado que acabou de sair do forninho, minha gente, não tem. Já tem esse estereótipo, porque a clientela, infelizmente, uma coisa que eu quero falar para vocês, não achem que o advogado, quando passou na OAB, ele já vai ter carro, já vai ter mansão para morar, já vai se vestir bem. Ele não vai ter. E nem por isso desqualifica o advogado. Né? Tem muita gente que só contrata advogado se o advogado mostrar riqueza. Eu falo por experiência própria, porque quando eu fui para Gramado que votei, tinha uma porrada de gente querendo me contratar para ser advogada, porque quando eu estava em Gramado, eu estava, nas nossas palavras atuais, ostentando. Né? É o lifestyle. Exato. Então, existe esse estereótipo. Lifestyle, né? Tem que fazer um curso de inglês rápido. Existe muito esse estereótipo da advocacia que dificulta muito o novo advogado. Mas isso é em toda a profissão, tá viajando? Porque eu acredito o seguinte: você não faz negócio com pessoas fracassadas, não. Contabilidade é a mesma coisa. Quando eu tenho um escritório... Mas se o advogado está iniciando, ele nem teve a chance de fracassar ainda. Então, mas não vai ser com o meu processo que ele vai ter. Aí é foda, né? Vou dar o meu processo pro cara Deixa eu te dar uma ressalva. Logo quando eu iniciei... Eu sempre achei e ainda acho, tá? Com todo respeito a todos os advogados e advogadas, que sou melhor do que os advogados mais antigos. Porque eu acabei de sair do forno, estou
totalmente, completamente atualizada e estou... E mais disponível, né? Como já tenho 5 anos agora, já estou ficando velhinha, mas estou sempre me atualizando. Você pega, sempre quando eu pego uma petição que eu vejo aqui, é a OAB antiga, o que para alguns advogados novos temem, eu digo, oxe, isso aqui tá bom, isso aqui não sabe isso, isso acabou de sair. Porque eu estou atualizada. Né? Então, se você vê que você acha que o advogado não vai perder com o meu processo, pô, o novo advogado ele vai ter mais tempo para o teu processo, ele está mais atualizado, porque ele acabou de sair do forno. Então, há mais vantagens ainda. Agora, se você contrata um advogado cheio de clientela, não estou dizendo para não contratar, tá? Porque, graças a Deus, eu tenho muitos clientes que podem me contratar também, se for o caso. Mas, se há uma questão de um advogado muito antigo, que não estuda, que vai no escritório uma vez na semana, não tem tempo, ele não vai prestar o atendimento que você precisa, que você quer. Porque o advogado, esse WhatsApp é uma bênção. Não para. É sempre, final de semana, de manhã, de tarde, de madrugada. É todos os horários. Se você não conseguir fazer o seu horário, você não para de trabalhar 1 minuto sequer. Então é isso. Chegamos ao fim do nosso podcast. O assunto foi muito, muito interessante. Falamos aqui com a doutora Claudijane Menezes. Aqui embaixo está o contato dela, está o Instagram. Você pode ir lá no Instagram dela, conversar com ela, tirar mais dúvidas. Doutora, muito obrigado por sua presença. Aquela câmera ali, você pode deixar um recado pro pessoal que está assistindo. Fique à vontade. Ok, eu quero agradecer, né, pelo convite. Dizer que foi muito legal, bastante proveitoso. E que quem tiver alguma dúvida pode falar comigo sim no Instagram, ou que eu puder ajudar, né, para auxiliar. Estou aqui à disposição. Advogados também que precisem, pode falar comigo, que eu estou à total disposição. Valeu!